Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Vídeo de domingão, e esse vídeo é muito especial porque eu vou liberar para vocês uma das aulas do meu curso de investimento no exterior. A gente tem passado por momentos tão conturbados aqui que cada vez mais é necessário vocês aprenderem como é que investe no exterior. E a aula que eu vou passar para vocês, que eu vou liberar para vocês, é uma das 10 aulas, são 10 aulas nesse curso de investimento no exterior, onde eu passo desde como que fatores que influenciam o mercado, como que analisa cada um dos ativos, desde bonds, ETFs, stocks, REITs, que é a aula que eu vou liberar para vocês, e aula de declaração de imposto de renda no exterior, que inclusive é uma das aulas que mais me demandou e é uma das aulas que é mais importante desse curso, porque algumas pessoas ficam com receio de investir no exterior, principalmente por causa do imposto de renda. E a aula que eu vou liberar para vocês é a aula, se eu não me engano, é a aula 6, né? É a aula 5 ou a aula 6 do curso, que é como analisar os REITs, que são os pares dos fundos imobiliários. E eu vou deixar o link aqui para quem se interessar em adquirir o curso, tá aqui embaixo, com um preço especial somente até amanhã. Eu vou deixar um cupom de desconto aqui. O curso natural, acho que ele tradicionalmente é 200 e alguma coisa, e eu vou fazer um cupom de 50% de desconto, deixar aqui para vocês, para quem tiver interesse em adquirir o módulo internacional, tá bom? Eu vou deixar o cupom aqui na descrição desse vídeo. Assista essa aula se fizer sentido para você entender. Inclusive, como teve mudança esse ano da legislação para investimento no exterior, eu vou regravar a aula de declaração de imposto de renda, porque a declaração só vai ser feita no começo, para abril, maio de 2025. Eu vou regravar essa aula, trazendo mais informações para esse curso. Então, você que comprar esse curso vai ter acesso a essa regravação, tá bom? Inclusive, outros assuntos que eu for trazer de investimento internacional, eu vou deixar, você vai ter acesso também. Então, eu vou liberar um desconto de 50%, tá bom? Se você tiver interesse, então, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, boa aula! Fala aí pessoal, agora iniciando a nossa aula 7 do nosso módulo internacional, que é a análise dos REITs, que são os pares dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Mas vocês vão ver que tem algumas diferenças bem importantes. Bora para a apresentação. Mas afinal, o que são os REITs? REITs, ou Real Estate Investment Trusts, são empresas. Pessoal, vejam só que eu deixei bem grifado empresas aqui, porque no Brasil os fundos imobiliários são fundos. Lá nos Estados Unidos os REITs são empresas que operam ou financiam propriedades imobiliárias que produzem renda. Eles oferecem aos investidores comuns a chance de investir em imóveis comerciais e permitem que esses investidores adquiram ações desses empreendimentos, assim como adquiririam ações de qualquer outra empresa por meio da Bolsa de Valores. Então, pessoal, isso aqui é muito importante que vocês entendam, que algumas pessoas falam que os REITs são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, mas os REITs eles estão muito mais parecidos com empresas do que com fundos, porque, pessoal, aqui é a característica mais importante dessa grande diferença, que eu vou mostrar algumas diferenças importantes entre eles, mas a principal é que os REITs eles são empresas, tá? Não são fundos. E quando a gente fala dos REITs, que como eu comentei para vocês, são empresas que investem a maior parte dos recursos em ativos imobiliários, nós temos 3 tipos de REITs. Os REITs do tipo equity, que são aqueles que investem principalmente em imóveis físicos. Se a gente fosse trazer um paralelo para o nosso mercado de fundos imobiliários, seriam os fundos de tijolo. Aqui a gente está falando dos fundos de equity, são aqueles dos REITs de equity, né? Aqueles que investem em imóveis e alugam esses imóveis, e o aluguel é o que gera a renda desses REITs. Já os REITs de mortgage, que são os similares aos fundos de papel que a gente tem aqui, eles focam em títulos e recebíveis ligados ao mercado imobiliário. Eles têm a mesma metodologia, só que são empresas, pessoal, isso que é muito importante que vocês entendam. E os híbridos, né, que é o hybrid, que é uma classificação que mistura, quando os REITs eles têm no seu portfólio tanto imóveis físicos quanto recebíveis imobiliários. E aí, pessoal, a gente vai entrar agora só para ficar claro para vocês essa questão da diferença entre os REITs e os fundos imobiliários. No caso, pessoal, dos REITs, eles atuam como uma empresa, distribuem ao menos 90% do lucro, não tem aquela especificação dos fundos imobiliários de distribuir 95% do lucro, e, obviamente, os fundos imobiliários eles atuam como um fundo. 75% da receita precisa vir de imóveis ou títulos relacionados, ou seja, como o mortgage aqui, que são recebíveis imobiliários.
A distribuição dos REITs, pessoal, costuma ser trimestral, ou seja, de 3 em 3 meses. E os dividendos, pessoal, são tributados lá nos Estados Unidos, como qualquer outro ativo lá de renda variável, tanto os REITs quanto as ações, quanto os ETFs que distribuem, como a gente viu na última aula, eles são tributados em 30% na fonte. Então você recebe, quando você investe lá nos Estados Unidos, você já recebe o valor líquido descontando esses 30%. Eu vou comentar isso mais na aula de imposto de renda, só para vocês terem essa noção. E já no caso dos fundos imobiliários, como vocês já sabem, o rendimento dos fundos imobiliários, ele é isento. O que é pago de imposto aqui no Brasil referente aos fundos imobiliários é o ganho de capital, ou seja, a venda com lucro. Já no caso dos REITs, você tem a taxação nos dividendos, ou seja, 30% é retido. E também, pessoal, lembra na última aula que eu falei sobre aquela questão dos 35 mil, que vendas até 35 mil reais, você é isento de pagar imposto? Isso vale para os REITs também. E aí, pessoal, alguns sites que eu gosto bastante de utilizar, que são o próprio site de RI do REIT, o REIT.com, e a Yahoo Finance e o Seeking Alpha, que inclusive eu vou usar 2 desses sites aqui na hora que a gente estiver na parte prática de avaliação do REIT, que a gente vai fazer aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então aqui eu vou passar alguns principais indicadores, depois eu vou entrar em 2 aqui que são muito importantes para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica. Pessoal, assim como lá no ETF, a gente precisa avaliar o portfólio do REIT, quais são os imóveis, que tipo de títulos que ele tem, os inquilinos, o setor que ele está envolvido, o FFO, que é o Funds for Operation, ou o fluxo de caixa operacional. Esse indicador, pessoal, ele é utilizado no Brasil também, mas ele é muito utilizado em REITs. Vocês já vão entender o porquê. Esse é um dos indicadores que eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Dívida líquida sobre EBITDA, que é a alavancagem do REIT em relação às suas dívidas. O preço sobre o fluxo de caixa operacional, ou Funds for Operation, que é similar ao PL que a gente viu lá na aula de ETFs, né, que é o Price to Earnings. Aqui, no caso, a gente usa preço sobre o fluxo de caixa operacional. Vocês vão ver que tem uma questão do lucro líquido também, que vocês vão entender o porquê que a gente usa o fluxo de caixa operacional. O Dividend Yield, obviamente, mas assim como o fundo imobiliário, o Dividend Yield é consequência da gestão. E o CAGR, pessoal, que é o crescimento desse REIT, é o crescimento composto de indicadores. A gente tem alguns indicadores que você precisa acompanhar o crescimento para ver se de fato o REIT vem desempenhando um papel bom no longo prazo. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o FFO, que para mim é o principal indicador na análise de REITs. O FFO, como vocês podem ver aqui, é uma métrica financeira que foi desenvolvida pela National Association of Real Estate Investment Trust. Como vocês podem ver aqui, pessoal, foi um indicador que foi desenvolvido por essa associação de real estate, ou seja, do mercado imobiliário, e é amplamente utilizada no setor de REITs. E o FFO, ele é considerado uma das melhores, como eu falei para vocês, medidas na performance operacional de um REIT, porque fornece uma imagem mais clara do fluxo de caixa operacional, ajustado por certos itens não caixas e não recorrentes. Vocês já vão entender como é que é a fórmula dele. Como vocês podem ver aqui, o FFO, ele é o lucro líquido, mais a depreciação, mais a amortização, menos o ganho ou mais a perda com venda de imóveis. Vocês já vão entender por que disso. Pessoal, um REIT, por sua natureza, ele possui muitos imóveis. Como a gente for analisar na parte prática, vocês vão ver que uma das grandes diferenças para os fundos imobiliários, a gente está falando de fundo imobiliário que tem 10, 15, 20 imóveis, lá a gente está falando de REITs que tem mais de 1000 imóveis. Então, pessoal, você tem uma depreciação ao longo do tempo desses ativos. Só que na grande parte das vezes não há uma depreciação, porque os valores dos imóveis eles vão valorizando com o passar do tempo. Então é muito importante, na hora de você estar apurando o resultado, você voltar com esse valor de depreciação, porque a depreciação em si não é uma despesa caixa, ela não afeta a caixa do fundo, por mais que quando você está analisando um balanço, uma DRE de uma empresa, na verdade, uma DRE,
você tem lá uma despesa, que é uma despesa contábil, a depreciação, assim como a amortização. E essas despesas, elas não são despesas caixa, ou seja, elas não impactam no caixa do REIT. E isso faz com quando você traz de volta para a geração de receita do fundo, somado a depreciação e amortização ao lucro líquido, você tem uma real dimensão do quanto aquele REIT está gerando de caixa, de dinheiro. Porque lembra que eu falei para vocês, esses dois aqui, eles não têm impacto no caixa, eles não é uma saída de caixa, é somente uma despesa contábil. E outro ponto, pessoal, é que normalmente, como a gente está falando de ativos com muitos imóveis, você vai encontrar sempre vendas desses ativos. Em alguns momentos o REIT tem ganho, tem lucro, em alguns momentos ele tem perda. E esse valor ele é retirado da conta exatamente porque isso não faz parte da geração de receita recorrente de um REIT. É uma receita não recorrente. Então esse tipo de evento ele tem que ser retirado para a gente chegar de fato em qual é a geração de operacional, de fluxo operacional daquele REIT. E quando a gente fala da importância dessa análise do FFO, a gente começa pelos dividendos. Como eu falei para vocês, você simplesmente analisar o dividendo por si só não é uma métrica interessante, porque você precisa avaliar o FFO se ele tem uma geração sustentável, ou seja, se o FFO indica a capacidade de um REIT de pagar os dividendos. REITs são estruturas de forma que devem distribuir uma grande porcentagem dos seus lucros, assim como os fundos imobiliários. Então o FFO, ele é um excelente indicador, porque se o REIT, né, a empresa, né, eu falo fundo, mas é para vocês entenderem, mas o caso é uma empresa. Se ela está gerando um fluxo de caixa constante e aumentando, os dividendos que o REIT está pagando, ele é sustentável, porque ele é oriundo de uma geração de caixa sustentável, como eu falei para vocês. E o FFO é uma excelente métrica para você comparar, porque você consegue comparar a geração de caixa entre diferentes tipos de REITs. Isso é muito legal. E como eu falei para vocês, ele gera uma imagem mais realista. Ao considerar a depreciação e excluir os ganhos de ganhos ou perdas, né, na questão de vendas dos imóveis, o FFO oferece uma representação mais realista da saúde financeira e operacional do REIT. Ou seja, você está tirando da conta o que é despesa que não reflete caixa e está tirando da conta também os ganhos ou perdas, somando a perda no caso, de vendas de imóveis, porque se você tem um lucro com a venda, esse aumento, porque você vai ter um lucro entrando na caixa do REIT. Só que esse ganho, ele não é recorrente. Não é toda hora que o REIT vai gerar esse lucro a mais. Ou também quando tem uma perda, essa perda vai tirar do caixa. Então, essa perda tem que ser retirada da conta, porque não é toda hora que isso vai acontecer. Então, é muito importante analisar o FFO por causa dessa questão da imagem mais realista. Aqui, pessoal, um ponto muito importante, porque tem algumas pessoas que confundem o FFO com o EBITDA. Primeiro, só para vocês entenderem o que é o EBITDA. EBITDA é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E a confusão principalmente está por causa dessa questão da depreciação e amortização, porque no EBIT também ela é incluída por não ser uma despesa caixa. Essa métrica é uma aproximação do fluxo de caixa operacional de uma empresa, pois elimina o efeito de decisões de financiamento, questões tributárias e o non-cash expensive, ou seja, a questão de que a depreciação e amortização elas não são despesas caixa, então elas não impactam o caixa da empresa. Ela é frequentemente usada em várias indústrias como uma métrica de desempenho operacional. Só que agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do porquê que a gente não usa o EBITDA em REIT e usa o FFO. Então, pessoal, olha só um imóvel aqui, um exemplo. Uma situação financeira do REIT Imóveis ABC para o ano de 2023. Ele gerou um lucro líquido de 1 milhão, uma depreciação das propriedades de 300 mil, uma amortização de 50 mil, juros, que são despesas financeiras, de 200 mil, impostos 250 mil e ganhos com a venda de uma propriedade em 150 mil. Então esse aqui é o exemplo de uma demonstração de um resultado. Agora a gente vai entender qual que é a diferença entre o FFO e o EBITDA. Então eu deixei aqui em cima só para vocês continuarem com essa memória. Se a gente pegar no caso do EBITDA, que a fórmula do EBITDA é lucro líquido, mais juros, mais impostos, mais depreciação e amortização, ou seja, você está trazendo de volta
conta para o lucro todas as despesas. Só que no caso aqui, a gente tem despesa de juros e impostos, que são despesas caixa. Então, se a gente pegar na conta 1 milhão mais 200 mil, 1 milhão do lucro líquido, mais 200 mil dos juros, mais 250 mil dos impostos, mais 300 mil da depreciação, 50 mil da amortização, a gente tem 1 milhão e 800. Ou seja, o EBITDA para essa empresa é de 1 milhão e 800. E como é que vai ser o FFO? No caso, pessoal, no FFO, a gente não tem a parte de juros e impostos na cálculo, porque embora sejam despesas caixa, mas não fazem parte da geração do fluxo operacional do REIT. Só que aí a gente tem que incluir a questão do não recorrente. Então, se a gente pegar no FFO 1 milhão, que é do lucro líquido, mais 300 mil da depreciação, mais 50 mil da amortização, menos 150 mil do ganho, que foi o ganho da propriedade, vai dar 1 milhão e 200. Ou seja, o FFO para esse imóveis ABC vai ser de 1 milhão e 200. E aí, pessoal, só para vocês entenderem essa diferença, é que no caso do EBITDA, ela sugere que esses imóveis ABC teve um desempenho operacional antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização de 1 milhão e 800 mil em 2023. Essa métrica ela é útil para comparar. A lucratividade operacional do negócio, independentemente das estruturas de juros e do financiamento que é feito, porque ele volta para a conta. Já o FFO, ele indica o fluxo real de caixa gerado pelo REIT. Ou seja, o fluxo real de caixa gerado pela operação imobiliária em si, que é o foco do REIT. Porque ajusta a questão da amortização e da depreciação, como vocês viram, volta para a conta por não ser uma despesa caixa, e exclui da conta o ganho ou a perda, nesse caso uma perda, né? Quer dizer, nesse caso um ganho como a venda de uma propriedade, então você subtrai do resultado, porque não é um ganho recorrente da conta. Então você tem uma amostragem, um dado real da geração mesmo de caixa voltado para a operação imobiliária. E aí, pessoal, qual que é a grande importância disso? Porque o FFO vai mostrar para o investidor a verdadeira geração de caixa, que é o que vai dar subsídio para o pagamento dos dividendos. Então, a gente está vendo aqui que é desse valor aqui que ele precisa ser gerado para ter um dividendo sustentável, entenderam, pessoal? Então, por isso que é muito importante o FFO. Mas agora que vocês já entenderam essa questão toda da parte mais contábil, vamos para a análise prática. Então, pessoal, o REIT que a gente vai avaliar é esse EPRT, EPRT, que é o Essential Properties. Ele é um REIT daquele tipo equity, que ele investe em imóveis. E aqui, pessoal, o primeiro site que a gente usa para avaliar é o próprio site de RI do REIT, que é o essentialproperties.com. Então, pessoal, aqui tem toda a cara dele, a parte principal dele, mas vamos dar uma olhada no portfólio dele para vocês verem o tamanho desse REIT. Olha só, pessoal, aqui, só para vocês terem noção, é um REIT com 1.793 propriedades em 48 estados dos Estados Unidos. Aqui é legal, né, pessoal? Se vocês clicarem em cada passar o mouse em cima de cada estado, ele mostra quantas propriedades tem em cada estado. Ele possui 363 inquilinos, pessoal. Olha, quem está acostumado a analisar fundo imobiliário fica um pouco assustado com esse tipo de comparação, né? Porque a gente está falando, por exemplo, você pega um fundo imobiliário como que seja um fundo de shopping, que tem 10 shoppings, e aqui a gente está falando de 1.793, a gente pode até pegar um fundo grande como a HGLG, que tem lá seus 20, 25 imóveis. Aqui a gente está falando de um REIT com 1.793 empresas, em 48 estados, 363 inquilinos. E olha só, pessoal, isso aqui é uma medição da vacância que a gente fala, né? Que é a taxa de ocupação. No caso desse REIT, 99,8% dos imóveis estão alugados. Olha só que interessante esse dado. E aí, pessoal, passando aqui por essa parte da questão de quantos imóveis, de cada imóvel, os locais que esse fundo tem, esse REIT tem de imóvel, eu ainda estou falando do fundo, mas é só para vocês entenderem. Pessoal, o REIT é uma empresa, tá? É bom para vocês até pegarem essa questão. Então, pessoal, só para vocês verem aqui que ele tem, aqui no Texas, se eu não me engano, acho que deve ser o lugar que ele tem mais propriedades, são 207 no Texas. Então,
Então a parte sul dos Estados Unidos é o local onde ele tem mais propriedades. E aqui para baixo, pessoal, a gente consegue ver para que esses imóveis são alugados. A gente pega aqui, ó, 78,9% para serviço, 13,9% para experiência, 3,8% para retail, que é o varejo, e 3,4% para outros. E aqui, pessoal, a gente tem a distribuição, por exemplo, ó, Early Childhood Education, que é para crianças, né, para educação de crianças, para serviços rápidos, car washes, que é lava rápido, né, medical dental, consultórios ou imóveis médicos, automotivo, serviço automotivo, casual dining, que é para jantar, né, para restaurantes mais casuais, lojas de conveniência, equipamento, rental and sales, que são basicamente os varejos, pet and care services, other services, entertainment, ou seja, entretenimento, health and fitness, ou seja, academias, por exemplo, tem até teatro. Olha só que bacana, pessoal. Então aqui você consegue ter uma dimensão da proporção de como esse REIT ele tem diversos tipos de imóveis alugados para diversos tipos de empresas. E aqui para baixo, pessoal, a gente consegue ver algumas imagens, né, desses imóveis. Aqui a gente tem a Cooper's Hawk, aqui, se vocês clicarem, tem a Saks. Dá para fazer um zoom aqui, né? É bem bacana. Tem esse Martin Tire, que é de pneu, que é aqui uma parte daquele setor automotivo. Esse 24 horas Emergency Room, que é a parte de saúde, né? Então, pessoal, é bem bacana que a gente consegue ver algumas fotos aqui, a parte de equipamento de construção, né? Parte de pá carregadeira, escavadeira, mini escavadeira, bem bacana, né? Bom, pessoal, então agora a gente vai pro Seeking Alpha, que é o site que eu gosto mais para usar para avaliação tanto de REITs quanto estoques. Eu já deixei aqui na tela que ele tem muito a questão de todas as informações que a gente vai entrar bem no detalhe. Então eu peguei aqui, toda hora ele fica aparecendo essa mensagem aqui, porque você consegue fazer várias análises gratuitas. Eu não assino o Seeking Alpha, mas se você assinar, você vai ter acesso a mais algumas informações. Eu vou mostrar para vocês o que tem de diferença para assinatura, para quem paga e para quem não paga. Mas assim, a parte de análise que a gente faz e que eu uso para analisar, a parte gratuita, ela atende muito bem. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ele tá a data aqui, né, de 16/11 de 23, ele está sendo negociado a 23 dólares e 20. Lembrando, né, pessoal, a gente está falando de dólar, né, que são ativos americanos. Aqui o gráfico, né, pessoal, do último ano. Aqui, se a gente pegar da oscilação do último dia, dos últimos 5 dias, do último mês, do ano, né, year to date, que é o YTD, que é desde o início do ano até a data atual, nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos, e desde o início, que é lá lá perto de 2018, que foi o início desse REIT. E aqui, pessoal, vocês podem ver, se a gente pegar vamos pegar no último ano, ele vem sofrendo um pouquinho, né? Não tanto quanto ativos de bolsa, exatamente pela questão da queda da subida da taxa de juros americanas. Que você estiver assistindo esse vídeo em 2023, a taxa de juros americana depois da pandemia, com a subida da inflação, uma inflação que o povo americano numa geração nunca viu, chega a quase 10% de inflação. Então eles foram obrigados a subir a taxa de juros. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa de juros americana está em 5,5%, e a taxa de juros subindo faz com que os ativos de renda variável tenham queda, porque quando você traz todos esses ativos a valor presente, você desconta uma taxa, e quanto maior essa taxa, que é a taxa de juros, você reduz o valor. Então, vocês vejam aqui, pessoal, se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 5 anos, a gente, obviamente, teve um crescimento, né? Mas se a gente pegar nos últimos 6 meses, ele está com uma queda de 5,38%. Então, pessoal, aqui nessa primeira tela, a gente já consegue algumas informações muito importantes. O FFO, como eu falei para vocês, o Price to
FFO, que é uma métrica para saber se o REIT está sendo negociado mais caro ou mais barato, que é uma métrica que a gente pode usar como comparação. Aí um ponto que eu estava esquecendo, pessoal, esse FFO que ele está mostrando aqui, de 1,74, é FFO por cota do REIT, né? Não é o FFO total, é pegar o FFO e dividir pela quantidade de cotas que o REIT tem. Assim como o fundo imobiliário, o REIT também é tratado por cotas, tá? E aí também é importante a gente analisar que a gente vai ver se esse FFO ele vem crescendo. Lembra que a gente falou do CAGR, que é uma das medidas para o CAGR do FFO, para ver se ele vem crescendo. Aqui o dividend rate, que é o quanto que ele pagou de dividendo, é 1,12 dólares. O yield, que é o dividend yield, de 4,83, é um excelente dividend yield, considerando em dólar, né, pessoal? Aqui, pessoal, market cap, que é o valor de mercado desse REIT, de 3,63 bi, e o volume de negociações dele, de 985 mil negociações. Ele é um REIT com uma liquidez bem alta. Então, se a gente descer aqui para baixo, pessoal, veja que ele tem bastante informação aqui na capa, e veja quando aparece uns cadeadozinho aqui, que é a questão da versão paga, né? Se vocês pegarem aqui, só para vocês terem uma diferença, por exemplo, aqui eles estão falando de analistas, né? Ou se eles estão indicando compra, se eles estão indicando venda. Então, no caso, o que é gratuito, eles mostram que nos últimos 6 meses estava indicado compra. Se você quiser saber de agora, tem que pagar. Então, vocês vão ver que tem algumas métricas que são pagas, mas vocês vão ver que dá para analisar tranquilamente. Aqui tem a questão da parte do endereço, que a gente pode pegar lá no site dele, mas aqui tem questão do número, onde que é a sede do REIT, quando que ele foi fundado, em 2016, e vejam, pessoal, a gente tem cotação dele em 2018, então ele demorou um pouquinho. O fato dele ter sido fundado em 2016 não significa que ele começou a ser negociado na bolsa. Então aqui, pessoal, se a gente pegar esse gráfico aqui, que é o revenue, que é a receita, obviamente aqui não é o FFO ainda, é a receita, o que o fundo está gerando de receita, e vejam, pessoal, que a gente consegue aqui já ter uma métrica que o REIT ele vem aumentando a quantidade de receita que ele vem gerando. Então a gente já começa a ter uma noção aqui que, legal, o REIT ele está aumentando a geração de receita dele ano após ano. E aqui, pessoal, o FFO, que de fato é o indicador mais importante. E vocês conseguem observar que ele vem aumentando esse indicador, e aqui ele está mostrando no trimestral. Vamos pegar no anual para a gente poder ver essa comparação. E aqui a gente consegue ver nitidamente que ele vem aumentando. E aqui é legal, pessoal, que eles têm um FFO estimado e um FFO que é o de fato, se a gente for pegar, é o previsto e o realizado, né? Então é muito parecido, mas o que é mais importante aqui é que a gente já começa a ver uma subida. E aqui já tem as previsões para 2023 e 2024. E as previsões para esses, tanto para agora, para esse ano de 2023, tanto com o próximo ano, é de aumento. Então, e isso vem se concretizando, tirando aqui dezembro de 19 para 20, aqui também teve muito impacto da pandemia, né? Que acabou que reduziu todos os ativos, né? Então, mas você consegue ver que você consegue traçar uma linha de tendência de subida do FFO. E aqui, pessoal, um ponto que é importante de a gente analisar o FFO é se a gente pegar, por exemplo, e comparar com os dividendos distribuídos. Se você tem um crescente FFO, você pode ter um crescente aumento da distribuição de dividendos. Se a gente pegar lá o FFO de 1,74, como a gente viu, ele está distribuindo menos do que a geração de caixa dele. Isso é muito importante, porque ele não está queimando caixa. Se você tivesse vendo uma distribuição maior de dividendo do que ele gera de caixa, não é sustentável no longo prazo. Ele está tirando dinheiro, ou ele está fazendo amortização, está vendendo imóvel para pagar isso como rendimento. Então, se você consegue observar que o FFO por cota é maior do que o que é pago de dividendo, e um FFO crescente é um bom indicativo de que o REIT é sustentável. E aqui, pessoal, se a gente pegar aqui em cima, tem tem vários itens, várias planilhas, vários dados que a gente pode ver. Vamos ver crescimento. Que aqui, pessoal, é legal que a gente pode ver o crescimento ou o CAGR de vários desses indicadores. Obviamente, pessoal, tem algumas coisas que são travadas, mas o mais importante que é
o do REIT e a gente pode comparar com a média do setor. Olha só que bacana. E aí a gente tem vários tipos de indicadores. Vamos pegar aqui, por exemplo, Dividend Growth Rate, ou seja, o crescimento dos dividendos. E se a gente for pegar aqui o EPRT, ele está com 4,72 comparado com o setor 3,76, ou seja, ele está acima do setor, 25,30% acima do setor. Obviamente 10 anos não tem como, porque ele não tem 10 anos ainda, mas a gente pode pegar a taxa dos 3 anos e dos últimos 5 anos, e assim, a diferença é muito grande, muito legal essa questão de você comparar, e daqui consegue mostrar que é um REIT que se destaca em relação aos pares. Aqui a gente consegue também ver o crescimento do EBITDA, lembra, pessoal, que eu expliquei para vocês, é uma métrica importante de lucratividade, mas não é aquela que dá a questão real, né? A gente consegue ver que também ele tem um crescimento do EBITDA nos últimos 3 anos, olha só, de 30,94 comparado com o setor 9,38, nos últimos 5 anos também 33,43 contra 4,61. E aqui, pessoal, olha só, a gente chega na métrica que é a mais importante, que é o FFO, que é o crescimento do FFO. Olha só, no caso do REIT, 9,68 do EPRT, e da média do setor, 1,66. Então, ele está bem acima, é bem interessante, mostrando esse... aqui também tem a questão do crescimento de receita, né? Aqui a gente tem year to year, né? 21,77 contra 7,39. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio do REIT, olha só, pessoal, no caso da média do setor, no year to year, nos últimos 12 meses, né? Na média do setor, menos 15, e ele está com 14,68. Então, pessoal, assim, a gente tem vários indicadores que a gente consegue comparar, e assim é importante que a gente tenha base de comparação, você comparando com a média do setor. E um outro ponto que é interessante a gente avaliar, não só o crescimento, mas o valuation, é saber se esse REIT está sendo negociado mais caro ou mais barato do que pares. Lembra que eu falei do preço sobre o FFO, que é o preço sobre a geração de caixa do fluxo operacional? A gente vem aqui na aba de valuation, e aqui a gente consegue ver alguns dados muito importantes. Por exemplo, aqui, ó, preço sobre FFO, que é o mais importante de todos, né, pessoal? Se a gente for comparar, ele está sim sendo negociado um pouquinho mais caro do que a média do setor, de 13,65 contra 12,11. Aqui no caso do último trimestre, né, de avaliação. Mas aqui, pessoal, esse é justificável vocês viram que o resultado dele está sendo muito melhor do que a média do setor, e também talvez justifique ele está sendo negociado um pouquinho mais caro. E, pessoal, só para vocês entenderem o que significa esse preço sobre FFO, e também no caso de preço sobre lucro. Se você, por exemplo, pegar aqui 13,65, significa que em 13 anos o REIT ele vai te devolver, através do fluxo operacional, o quanto que você pagou no ativo. Isso vale para o preço-lucro também, que é, por exemplo, se a empresa tem um preço-lucro de 10, significa que em 10 anos você vai ter de volta, através dos lucros gerados, aquilo que você investiu, aquilo que você pagou. Não que vai vir para o seu bolso, né? Mas é mais uma métrica de avaliação para saber se a empresa, ou nesse caso aqui o REIT, ele está sendo sendo negociado mais caro. E aqui a gente consegue ver que ele está sendo um pouquinho, sim, mais caro. Ele está um pouco mais de um ano, se a gente for comparar com a média do setor. Mas como a gente viu nos indicadores anteriores, é justificável pelo resultado melhor que ele tem, inclusive, sobre a média do setor. E aí, pessoal, agora a gente pode fazer um comparativo com outros pares. Aí não é mais o mercado, e sim com outros REITs. Você vem aqui em Peers, aqui nessa parte de cima, e aí ele te dá alguns REITs que você pode comparar. Por exemplo, tem o EPRT, tem esse BNL, o ESRT, o GNL, o AAT e o Alex, que são real estates, são REITs que são do mesmo segmento. E aí você consegue comparar o market cap, ou seja, o valor de mercado, consegue comparar o valor o EV, né, o Enterprise Value, a quantidade de empregados, e outros indicadores. É muito bacana isso. E aí a gente também consegue ver outras métricas também, porque aqui são métricas mais macro, né? A questão não são assim, são métricas que você vai usar tanto para comparar, mas aqui embaixo são as métricas mais interessantes.
E aqui nesse gráfico, então, a gente está vendo aqui o Price Return, a gente pode ver o Total Return, que é outro indicador. Vamos ver aqui EV sobre EBITDA, que é uma daqueles indicadores que eu falei para vocês de dívida. A gente consegue ver que ele tem um EV sobre EBITDA maior, ou não tanto quanto o GNL aqui, né? Que ele é mais endividado, esse GNL. Mas se você for ver, ele está bem parecido com os pares no último ano. Estou só pegando no último ano, tá? Mas você pode pegar de outros dados, menos 10 anos aqui, porque ele é bloqueado somente para quem paga. Vamos pegar outro indicador aqui. Se a gente pegar o EBITDA desses REITs, a gente consegue ver que eles estão bem parecidos também, ó, o EPRT 301 milhões, BNL 382, bem bacana também. Então você consegue comparar vários indicadores. Olha só, pessoal, tem muito indicador aqui para vocês compararem. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem esse ratings, que é uma avaliação de risco de Wall Street Analysis Rating. São analistas que avaliam o risco desses REITs. Aqui, pessoal, é mais uma análise mais profunda, que, na minha visão, não tem necessidade de você avaliar, porque você consegue, pelos dados que eu te mostrei aqui, tanto na parte de valuation quanto na parte de crescimento, você consegue formar uma decisão, mas aqui é a opinião de analistas referente à comparação de riscos desses REITs aqui, mas aí de fato você precisa pagar para fazer a análise, o que de fato eu não vejo necessidade, mas se você tiver interesse, pode comprar para fazer. Eu prefiro fazer essa análise do jeito da ferramenta gratuita. Mas, por exemplo, se a gente descer um pouquinho a mais essa parte paga, tem alguns dados que são importantes. Por exemplo, o Total Return, a gente consegue comparar o retorno desses REITs. Por exemplo, no último mês, o EPRT retornou 8,92, teve só um pouco menor do que esse ESRT. A gente tem os dividendos também pagos, que é uma métrica bem interessante e que é liberada, não é paga. Tem só esse GNL aqui, que ele tem um retorno maior, mas tá tudo na média, é bem bacana essa comparação. Então você também tem o crescimento deles. Tem alguns que tem um crescimento bem exagerado, a gente precisa analisar o porquê. Tem uns que estão negativos, né? Se a gente pegar, por exemplo, esse daqui que está com esse de 16,16, mas nos últimos o crescimento dele é negativo, já o crescimento do EPRT é positivo. Tem um aqui que tem absurdo o crescimento, mas são métricas que você consegue comparar também, que são interessantes, não são ferramentas pagas, mas que você consegue comparar. Aqui você também tem a questão do trade, né, que é a parte de preço, que é bem bacana também. Então aqui você consegue várias análises que dá para você ter uma análise bem aprofundada no REIT que você estiver analisando. Mas se você continuar descendo aqui na parte de valuation, você consegue pegar o price to earning para comparar. Embora, como eu tenha falado para vocês, é interessante vocês pegarem o price to FFO, que é um indicador mais valioso para essa análise. Aqui tem a questão do EV sobre EBITDA, que também é bacana para vocês pegar. A questão de crescimento também, que vocês conseguem pegar o crescimento, aumento do crescimento de receita, aumento do crescimento do EBITDA, do lucro, net income. Olha só, pessoal, é bem bacana, né? Vocês conseguem comparar, tem muitas informações aqui, dá para fazer uma análise sem precisar pagar, dá para fazer uma análise muito legal do REIT que você estiver avaliando, como eu falei mais acima para vocês. Então, pessoal, com isso a gente consegue fazer uma análise bem aprofundada do REIT. Vejam, pessoal, é muito indicador para fazer análise, mas com o que eu apresentei aqui, você já consegue ter uma dimensão bem interessante para montar uma carteira. Mas, pessoal, como eu falei para vocês, Eric, eu prefiro investir através de ETFs. Como vocês viram na aula passada, é muito mais simples. Mas se vocês quiserem aprofundar a análise de vocês, dá para fazer um stock picking, que é aquela análise do ativo em si, do REIT ou das stocks, como a gente vai ver na próxima aula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.